Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Alex Santana está voltando. Aliás, antes do previsto. O Thales Magno ou o Thales Mágico também está retornando. A gente vai projetar esses reforços caseiros, né, de certa forma, e também tentar montar esse time ideal com todo mundo à disposição. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter, para projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos previsto, por enquanto, para o dia 17, próxima quinta-feira. Tem um julgamento na sexta-feira no STJD, que, entre outras pautas, vai julgar o recurso, né? Ou pelo menos a entrada no STJD de Corinthians e Vasco pela alteração desses jogos da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta da semifinal, Corinthians e Flamengo no domingo, Vasco e Atlético no sábado. Se o STJD não alterar nada, o jogo com o Furacão será na quinta-feira que vem. Se daqui a pouco eles mantiverem o que seria o certo, né? A data base da Copa do Brasil, definida lá em 5 de janeiro, pois bem, e sabemos que a CBF não cumpriu o regulamento, né, porque não foi o mandante que pediu, não foi a detentora de direitos, não foi a Federação do Estado mandante que pediu, foi Flamengo e Atlético Mineiro, né, clubes visitantes, no caso, que solicitaram por conta da data FIFA, que também é um item do regulamento que não prevê a troca, ou seja, tem base legal. Mas enfim, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então, em princípio, o jogo contra o Furacão quinta-feira que vem e o jogo contra o Flamengo no domingo. Para esse jogo, o Corinthians pode ter alguns retornos. Eu falei até recentemente aqui que o Alex Santana provavelmente estaria à disposição para o jogo contra... Não, na verdade eu falei que o Thales Magno provavelmente estaria à disposição no jogo contra o Flamengo, mas que o Alex Santana estava sendo trabalhado para os jogos contra o Racing, pela Sul-Americana, né, nos dias 24 e 31 de outubro. Mas o que a gente está vendo é um movimento inverso aí, né, de aceleração do retorno do Alex Santana, que já iniciou o processo de transição da fisioterapia para o campo, já está trabalhando pelo menos parcialmente com o elenco, ele tem aí alguns dias, né, até o jogo contra o Furacão, então pode ser que ele fique à disposição pelo menos já para esse jogo, e aí contra o Flamengo ele possa ser utilizado a pleno talvez. O Thales Magno, ele fez mais parte da fisioterapia do que trabalho com o grupo. Então ele está um pouquinho mais distante de voltar, talvez o Thales seja um cara para o jogo da volta contra o Flamengo e o Alex Santana já possa figurar nesse jogo contra o Furacão. Mas é uma questão de que apenas, digamos, de detalhe, assim, de definir qual que volta antes de quem. O Alex teve uma lesão um pouco mais grave, né, uma lesão muscular de grau 3, o tirou aí do time por 2 meses, e o Thales Magno uma lesão de grau 2, que tem aquelas 6 a 8 semanas, né? E aí depende do organismo de cada jogador. O fato segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, até vou ler aqui para vocês, o volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou com algumas restrições da atividade com o grupo. O Thales Magno, ainda em recuperação da lesão, no músculo posterior da coxa esquerda, também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratamento com fisioterapia. Então ele está num estágio um pouquinho anterior. E aí, enfim, eles seguem a nota aqui falando sobre o treinamento, né? O Mateuzinho, inclusive, deu entrevista para a Corinthians TV. O fato é que o Corinthians se reapresentou e com 2 ótimas novidades. Falta pouco para a gente poder ver o Alex Santana e o Thales Magno à disposição. E aí tem muita gente me perguntando o seguinte: tá, mas espera aí, como é que vai ficar esse meio-campo do Corinthians com Alex Santana, José Martínez, Rodrigo Garro, Igor Coronado, André Carrilho? É muita gente para poucas vagas. O Yuri está, digamos assim, reassumindo a sua titularidade, né, ou pelo menos a confiança por parte do elenco e da torcida. O Memphis, a gente sabe que é titular, né, depende da questão física, mas ele joga muita bola e vem com alto investimento, então ele precisa jogar. Quem que vai jogar nesse time? Como é que monta esse time aí, Chico? Pois bem, então separei aqui a minha mesinha tática para vocês, para tentar, sei lá, vamos pensar juntos, né? Daqui a pouco a gente ajuda o Ramon a montar esse time, porque assim, gente, eu sempre falo para vocês, não se preocupem com isso. Claro, o treinador também ele tem que saber o que fazer
com tantas peças. Mas eu não vejo como um problema. São 5 trocas, sempre falo sobre isso. Você consegue mudar jogo no segundo tempo, você consegue, numa mínima lesão de um jogador, porque o futebol é sujeito a isso, você tem uma reposição, suspensão, convocação, você trabalha com muitas variáveis. Então você precisa ter um elenco forte. E aí eu não me importo em ter vários jogadores para a mesma posição. Eu acho que isso não é um problema. Mas realmente você precisa ter inteligência e ser estratégico para pensar em determinados jogos que jogadores você vai usar. E isso é importante acontecer. Vamos lá. O time ideal, digamos assim, do Corinthians, para mim, tem o Hugo no gol, uma dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mas aí você pode alternar, pode ser o Kaká também. Acho que esse é um setor ainda que inspira cuidados, digamos assim, para o ano que vem. No seguinte sentido, eu acho que o André é um cara que está afirmado, né? Mas pro lado dele eu acho que ainda falta um parceiro mais confiável. O Gustavo Henrique viveu bons momentos na temporada, depois oscilou. O Kaká da mesma maneira. O Félix Torres não inspira nenhuma confiança. Então eu acho que daqui a pouco o Corinthians pode pensar nesse parceiro aqui do André Ramalho. Mas por enquanto o que temos é Gustavo Henrique e André Ramalho. Mateuzinho, que tem entregado muito mais do que o Fagner, e Matheus Bidu. São os dois laterais, que inclusive tem uma característica bem de ala, né? Então eles conseguem subir bastante aqui, fazer um jogo apoiado pelos lados do campo. E aí, o meio de campo talvez seja a grande dúvida, porque tem muitos jogadores. Você tem Bidon, você tem Ranieri, você tem Charles, você tem o Alex, você tem o José Martínez, você tem muitos jogadores para essa mesma função. 3 zagueiros, 2 meias e 2 volantes, vai depender do jogo. Contra o Flamengo, a gente chegou a um acordo, a uma conclusão, né? A um consenso de que o Ramon se equivocou na ideia de colocar Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos, num meio-campo que visivelmente fica mais com a bola. E aí você teria o Garro e o Coronado correndo atrás dela. Não faz nenhum sentido. Até porque o Corinthians dominou o Fortaleza em 2 jogos na Sul-Americana usando exatamente um sistema de 3 zagueiros. Ora ele jogou com o Coronado, outra com o Garro, mas sempre com Martínez, Charles e Bidon. Normalmente foram esses 3 utilizados. E fez muito mais sentido e o time teve uma segurança muito melhor. Vamos lá. Inicialmente, tá? Melhor time ideal, independentemente do adversário. Martínez e Alex Santana. Estou alinhando os dois aqui. O Alex especialmente aqui, porque ele consegue fazer um vai e vem muito bem. O Martínez também se solta, tá? Mas aí eles conseguem alternar. Martínez e Alex Santana. Você tem capacidade de marcação, ocupação de espaços e jogadores que constroem ou ajudam na construção do jogo, especialmente o Alex Santana, tá? O Martínez um pouco menos, mas o Alex Santana consegue participar nessa construção do jogo. Rodrigo Garro, mais solto aqui para receber essa bola, vir buscar a bola nos volantes, cair pelos lados do campo, pifar os atacantes. E essa figura aqui, essa figurinha aqui, André Carrilho. Meu time ideal, tá? O Carrilho está jogando muita bola. Ele cai por dentro, ele cai para a beirada, ele ocupa o ataque. Então ele ele participa de triangulações aqui com a subida do Mateuzinho. Então assim, ele pode ser um cara muito importante no auxílio ao Garro e no auxílio aos volantes. Ele consegue ter essa versatilidade, André Carrilho. Para mim, dentro de um time ideal. Agora, dependendo do jogo, você vai jogar em casa, teu jogo está decidido, sei lá, você está metendo 2-0 no Vitória, vamos colocar assim. Você pode propor mais o jogo, você está ficando mais com a bola. Esse cara aqui pode ser o Coronado. E aí você tem Martínez, Alex Santana, Coronado e Garro com Yuri e Memphis. Não falei do ataque, né, mas aqui está meio claro, né, que seria o Yuri, ou o Memphis e o Yuri aqui. Bem assim, né? Porque nenhum tanto centralizado, nem tanto o outro, né? 2 jogadores que têm mobilidade, o Memphis sai da área bastante, o Yuri está jogando bem mais pelos lados, ou flutuando, atacando o espaço, ponto futuro, aquela coisa toda. Então, funcionando dessa maneira com 2 atacantes. Esse cara aqui na ausência do Memphis pode ser o Romero. E também, dentro desse modelo aqui, você pode ter uma variação que é esse cara aqui, ó, sendo o Thales Magno. Aí você tem 2 volantes, dependendo do jogo, das circunstâncias da partida e do adversário. Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro, Thales Magno, Memphis e Yuri Alberto. Que tal? É uma maneira. Mas você também pode
ter aquele modelo que funcionou tão bem contra o Fortaleza e que eu acho que funcionaria melhor contra um Flamengo, por exemplo. Puxa esse aqui, aqui, aí, na verdade aqui, ó. Seria um losango. Que é um meio-campo com 3 volantes e um meia. Martínez, Breno Bidon, Alex Santana e Rodrigo Garro. Ou Igor Coronado. Esse sistema aqui eu acho interessante. Para um segundo tempo você tem um Charles, um Ranieri, um André Carrilho, um Coronado, um Romero, um Thales Magno. Olha quantas peças para um segundo tempo para mudar jogo. Mas numa escalação dita ideal, os 3 volantes, Garro, Yuri e Memphis. Só jogam 11. Então, dependendo do adversário e dependendo do momento, dependendo do contexto, você consegue escalar esse time. Ou 2 meias e 2 volantes, ou esse cara sendo Carrilho, ou um 4-2-1-3, ou um 4-3-3, né? Para ser um pouco mais prático, né? Com 2 volantes e um meia, 3 atacantes lá na frente. O Thales até recompõe bastante, mas o Memphis e o Yuri seriam jogadores mais de frente. Possibilidades desse Corinthians do Ramon numa preparação que começa agora para esse jogo fundamental contra o Atlético Paranaense. Deixa eu falar sobre o Fred Luz. O contrato da Álvares e Marçal com o Corinthians não tem multa rescisória para rescindir, tá? Até o próximo dia 23 de outubro. Então é um contrato, né, unilateral, na verdade, né, de multas, né, sem multa para qualquer lado, né, até 90 dias aí de assinatura do contrato. Então, no dia 23, a partir do dia 23, esse contrato passa a ter uma multa, que é considerada uma multa meio, né, uma multa meio braba. E dizem, né, que o Fred Luz também tem um salário alto. Então, assim, os bastidores, né, do Corinthians estão pegando fogo. Por quê? Porque o que me passaram é que há uma pressão no Conselho Deliberativo para que o Corinthians rompa esse contrato com a Álvares e Marçal antes do dia 23, para não precisar pagar a multa. O Conselho do Corinthians, integrantes do Conselho, aqueles que fiscalizam o Corinthians, consideram o contrato perigoso para o Corinthians, tá? Em questão aí jurídica, né? É um contrato que os conselheiros, né, aqueles que são contra, né, esse contrato, dizem que há brechas jurídicas ali que o clube pode se prejudicar, tá? Que o Corinthians está vulnerável por conta desse contrato. Eu não sei os detalhes desse contrato e há algumas implicâncias jurídicas ali que podem complicar, tá? Por exemplo, o relatório da Ernest Young, eles fizeram eles colocaram algumas coisas lá que o Conselho considerava muito nocivo, e por isso o Corinthians teve que, né, romper com eles, tá? Agora, no contrato do Fred Luz, que não é CEO, na verdade, né, do clube, né, tá como consultor, né, mas a gente não sabe se ele manda ou não manda, isso é uma polêmica muito grande. Existe aí essa dúvida, tá? A empresa do Fred assessorou o Figueirense e eles pediram recuperação judicial, entendeu? E onde está o Figueirense hoje, né? Não sei. Mas, enfim, tá? Então, a questão do Fred Luz está pegando fogo. Porque se o Corinthians romper com a Álvares e Marçal, o Fred Luz, por exemplo, recebe pela Álvares e Marçal, não é? Então, o Corinthians, o Fred Luz dificilmente ficaria, né, no Corinthians. Então, é uma situação um pouco, né, complicada. Nós vamos ter que aguardar, né, para saber se ele vai permanecer no cargo ou não, tá? E se o Corinthians vai romper esse contrato, que muitos temem aí que seja um contrato
perigoso até o dia 23, tá? Samir, boa noite. Já deixei o like. Você sabe quanto seria os 40% que os árabes querem pagar no Timão? Não sei, tá? Essa situação aí dos árabes que manifestaram interesse em comprar o Corinthians, comprar 40%, né? Muita gente, não sei se muita gente sabia, mas muita gente, talvez algumas pessoas que sabiam, tem medo de dar notícia, porque desagrada muita gente lá no clube. O Augusto tem falado em público que não vai vender nunca o Corinthians, que com ele o Corinthians não vira SAF, enfim. E também essa informação não atinge o Augusto, né? No quesito de que, eu não estou falando que o Augusto ofereceu o Corinthians. Os caras que vieram atrás. Em nenhum momento também eu falei que o presidente do Corinthians aceitou qualquer proposta, enfim, está feliz com qualquer tentativa, né, dos árabes. Não. O que eu estou dizendo é que eles querem, né? Querem e conversam, tá? Mas para isso, né, teria que muita coisa se ajustar, teria que convencer o Corinthians. A gente não sabe o valor, isso aí também dificulta um pouco, tá? Um abraço aí ao Ricardo Dainese, tornou-se membro, a nível cafezinho. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe sua vida aí. Tamo junto. Então, gente, a gente tem que aguardar, tá? Porque não tem ainda o valor, né? Na verdade, o valor tem, né? Eu não tenho o valor, né? Mas o valor existe, porque a fonte que me contou toda a história, foram duas, mas uma delas me falou o seguinte: é um valor alto, hein? Então, quer dizer, para vocês verem que eu não dou informação para fazer fumaça, eu dou informação porque ela é informação. Você imagina se eu dou a informação e falo, ó, os árabes querem comprar 40% do Corinthians e oferecer o mixaria. Ia dar uma polêmica, aí sim ia ser fumaça. A informação que eu estou dando, eu não acho, assim, ela é negativa, ela é positiva, depende do seu ponto de vista. Apesar das dívidas, apesar de tudo que acontece hoje, né, no Corinthians, de tudo que acontece no Corinthians, o, há quem ainda se interesse, né, em comprar o Corinthians. Há quem ainda se interesse em comprar o Corinthians. Pô, deixei a janela aberta que eu tô sem ar. Tem um fumante aqui, meu. Eu gravei o blend, o cara fumando. Se é mulher, se é homem, sei lá quem é, meu. Não sei como é que as pessoas, né, em pleno 2024 ainda fumam cigarro, né, velho? É incrível isso. E então, gente, é isso que está acontecendo, tá? A gente vai ter que aguardar para esperar, né, se o Fred Luz sai ou não sai, se esses árabes, né, vão avançar ou não. O pessoal fala em 5 bilhões, a gente não sabe o valor, entendeu? É difícil falar, tá? É difícil falar. Pô, 5 bilhões, 40% por 5 bilhões, eu também, tá? Eu também aceitaria. Eu aceitaria. 5 bilhões por 40%, pô, aceitaria fácil, muito fácil. 5 bilhões, o Corinthians com 2 bilhões de dívida. Você imagina o Corinthians com 3 bilhões sobrando 3 bilhões, pagando zerando as dívidas e tendo apenas 40%, apenas não, e tendo 40% né, das receitas comprometidas que tem que repassar, seria ótimo, né, velho? Seria ótimo, tá? E se eu... Cheiro de cigarro horrível. Se eu sou... e se fosse esse valor, né? Que não é esse valor, tá? Eu não sei. Entendeu? Tô falando aqui da opinião de vocês. Se fosse esse valor, meu amigo, já tinha que estar fechado já. Ainda eu venderia os name rights ainda. Imagine. Ainda venderia os name rights. Eu venderia também. Enfim, muita gente, né? Venderia. Essa é a verdade. Gente, vai deixando o like aí. Estamos a caminho dos 3 mil simultâneos. Não estamos a caminho dos 5 bilhões, mas estamos a caminho dos 3 mil, tá?
Samir, é verdade que o Santana quebrou de novo essa, ó, tá? Não, não, tá? Não tem nada disso, tá bom? É fake news. O Bill Barreto, um abraço, membro do canal. Sou a favor da venda dos 40%. Bastava pagar os 2 bilhões da dívida. Arena quitada e tempo galáctico. Por que não, né? O cachorro do Samir tá fumando. Ô, Samir, gostei da cor do letreiro. Cara, mas eu não gostei desse programa. Falta muita coisa aqui nele, sabe? Falta muita coisa. Então, só para vocês, né, só para vocês terem uma noção em relação ao Alex Santana volta contra o Atlético Paranaense no dia 17, tá? Que é o próximo jogo, né, do Corinthians, tá? O próximo jogo do Corinthians é no dia 17. E ele volta. Ele e o Thales Magno. O Thales Magno deve voltar no banco de reservas. O Alex Santana tem chance até de ser titular, tá? Essa é a verdade. A Jéssica, Samir, e essa história de bloqueio nas contas do Corinthians por conta da dívida do empresário do Cássio? Sim. Salve, nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians que se reapresentou nesta quarta-feira para aí voltar aos treinamentos. A gente sabe que tá todo mundo na data FIFA, né? Por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo. Alguns jogadores foram convocados e alguns jogadores estão se recuperando de lesão. Caso é do Alex Santana, né? O Alex Santana que chegou no Corinthians aí, jogou muito bem, né? Ele se encaixou perfeitamente, aliás, no meio-campo do Corinthians, dando mais vigor físico, um bom passe, né? Eu lembro que ele deu um passe para o gol do Yuri Alberto, se eu não me engano, na Neoquímica Arena. Então o Alex Santana tem chances de voltar até como titular já na próxima partida do Corinthians. O Corinthians só volta a campo no dia 17 contra o Atlético Paranaense em casa, jogo decisivo para o Corinthians. O Corinthians precisa ganhar desesperadamente, né, os seus jogos daqui para frente. Não é diferente do Atlético Paranaense em casa, né? O Atlético Paranaense não vem bem na tabela, mas está treinando, assim como todos os times nessa pausa da data FIFA, para enfrentar o Atlético Paranaense com o melhor que tiver. E para essa partida pode ter a volta aí do Alex Santana, que ficou um pouquinho mais de um mês aí parado, né? Por conta de uma lesão. Ele e o Thales Magno são a esperança aí de retornar para o Corinthians assim que voltar aí o Brasileirão e as partidas das outras Copas, né? O Alex Santana se representou, foi a grande novidade desta quarta-feira lá no CT Joaquim Grava. E a equipe, ele fez uma atividade de campo, mas a equipe toda ficou fazendo trabalho de força na academia, né? O Corinthians vai se representar para enfrentar o Atlético Paranaense dia 17 às 8 horas da noite na Neoquímica Arena pela 31ª rodada. Corinthians continua na zona do rebaixamento com apenas 28 pontos, precisando aí desesperadamente vencer metade dos jogos que restam para acabar o campeonato, né? Vocês acreditam que o Corinthians se salva da Série B, fiel? Dá tempo do Corinthians conseguir uma recuperação aí? Deixa seu comentário aqui abaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!